Olá, pessoal. Salve Maria, concebida sem pecado original. Salve a Virgem Imaculada. E hoje é o dia dela, né? A Nossa Senhora que marcha à frente da Igreja poderosa, mais poderosa que um exército em ordem de batalha. Então, é um vídeo que eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês sobre o ocorrido recente na Netflix, mas a título de uma reflexão um pouco mais profunda do que a gente sente pelo simples fato que está presente no mundo humano. Eu quero ultrapassar um pouquinho essa barreira para a gente fazer uma análise um pouquinho mais profunda, porque as palavras de Dom Henrique Soares da Costa, o bispo, né, de Pernambuco, elas me instigaram a refletir sobre o que aconteceu, porque ele realmente convoca a gente a cancelar, né? E realmente muitos de nós cancelamos. Eu, por exemplo, tinha conta, realmente cancelamos, né, a nossa família. Então, assim, eu quero começar essa reflexão primeiro rezando um Salve Rainha, para nossa mãe nos iluminar, né? Ela que era obediência, humildade, silêncio, para que nós, nesse vídeo, falemos somente o que é necessário na defesa da fé, das liberdades individuais, das liberdades de consciência, né? Da paz e do bem comum, que é um dever de todos nós buscarmos esse bem comum. Não só o nosso bem, mas o bem de todos que estão à nossa volta, desde que os respeitos sejam mútuos, né? Então, o respeito é algo que deve nos incitar a uma troca, para que a gente realmente busque o bem comum, é o que a gente vai refletir um pouquinho nesse vídeo. Então vamos começar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós jovem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que nós sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então esse vídeo vai abordar a atuação desse grupo Porta dos Fundos, enquanto seres também criaturas de Deus, né? Seres que também são abrangidos pela salvação de Deus, e nós, católicos, como seres agredidos, né? Então isso vai envolver, para mim, dentro da minha concepção e do que o Espírito me suscitou, a questão do perdão, a questão do bem comum e os nossos limites, a questão da fidelidade a Cristo, tanto em conceder o perdão, como ele ensinou no Sermão da Montanha, nos Evangelhos, como ele vai ensinar a gente na cruz a renúncia, o sacrifício, que muitas vezes são sacrifício dos bens do mundo, né? E também isso envolve para mim a questão da noção da personalidade de Deus, que é o que Dom Estevão vai colocar para a gente muito sucintamente, porque essa personalidade, né, essa maneira como Deus age no mundo, muitas vezes vamos dizer, desfigurada ou dissociada de uma realidade do que realmente é Deus. Ou vendo um Deus como um carrasco, né, um opressor, ou vendo Deus como algo como o ser que tolera tudo. E não é bem assim. Então, para muitos desses que fazem essas troças, né, e essas blasfêmias, esse escarnecimento da fé, muitas vezes eles acham que estão sendo engraçados mesmo, né, que estão brincando com algo que e daí não vamos levar a fé tão a sério. E na verdade eles, em primeiro lugar, eles estão se colocando em risco, né? Então nós cristãos olhamos com outro olhar para eles. Não com ódio, mas com o olhar misericordioso de Jesus, que ao mesmo tempo é justo, mas aqui sobre a terra paira sobre eles infinitamente, muito acima dos pecados, a misericórdia. Então, tanto quanto Deus quer a nossa conversão, quer a conversão desses nossos irmãos da Porta dos Fundos. Então é por isso que eu quero começar com a leitura do Sermão da Montanha, em Mateus 5, e no 43 ele vai dizer: ouvistes falar, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filho do vosso Pai que está nos céus. Porque ele fez nascer o sol igualmente sobre maus e bons, e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se amais aos que vos amam, que recompensa tendes?
Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Por quê? Porque desse modo, como disse Jesus e nos ensina, vos tornareis filhos do vosso Pai. E uma das reflexões que eu quero trazer aqui para começar é que todos os atos de Cristo, como a gente aprende sobre os evangelhos, né, todos os atos de Cristo são salvíficos. Todas as palavras de Cristo querem nos transmitir o quê? A salvação. Porque esse é o objetivo de Deus ter se tornado o homem vindo ao mundo. Então a salvação não atinge só a mim, católica, orante, que hoje fui na igreja, saudei Nossa Senhora da Conceição com toda a minha alegria, meu pároco fazendo 18 anos de sacerdócio, eu vibrei, me alegrei com ele, um homem santo, excelente, nos conduz pelo caminho de Deus, não um Dom Henrique Soares, que, né, a gente está aqui dentro da Santa Igreja, mas a salvação ela quer atingir o mundo inteiro, todas as nações, e mais ainda aqueles mais pecadores. Então, essa palavra me veio ao coração, porque, em primeiro lugar, não odiá-los. Em primeiro lugar, repudiar, sim, o pecado, mas não os pecadores. Em primeiro lugar, ter a obrigação, para que, desse modo, nós nos tornemos filhos do nosso Pai, perdoá-los, perdoar nossos inimigos, amar, mais ainda, amar. E amar é o quê? É querer o bem, querer a salvação deles. Então, esse é o ponto de partida da nossa reflexão. O amor que nós devemos ter e o repúdio ao que foi feito, óbvio. Então, se a gente ainda não rezou por eles, a gente precisa rezar. Porque realmente eles não têm a noção do perigo que a alma deles corre nesse momento, se por algum acaso eles deixarem esse mundo. Então, ou quando deixarem, porque todos nós vamos deixar. Então, essa reflexão me leva a uma outra reflexão de Dom Estevão, que na pergunta responderemos de número 496, Dom Estevão vai dizer o seguinte sobre essa figura que a gente tem de Deus e que muitas vezes talvez eles tenham tido. Prestem atenção. Ele está fazendo uma exegese de um livro que diz assim, curando nossa imagem de Deus, tá? Mas é o de menos importância. Eu vou pegar só as conclusões que ele fez a partir desse livro. Querendo mitigar essa figura do Deus, né? Dom Estevão nos ensina o seguinte, que Deus quer a salvação de todos os homens, mas não força ninguém a aceitá-la. É livre, até porque o amor é livre. O amor não é algo imposto, obrigado. O amor é algo que você sente no coração pela presença de Deus, pela graça, você aceita e você pede que essa graça vá transformando sua vida para você cada vez amá-lo mais e assim se salvar. Mas Deus não força. Deixa a criatura optar livremente e respeita a sua opção por Deus ou contra Deus. Por conseguinte, não é Deus quem castiga o homem, mas é o próprio homem quem castiga a si mesmo, optando, porque ele é livre para optar, por um bem finito e ilusório, em vez de escolher o bem infinito. A fama, o dinheiro, o sucesso, né, o bancar de engraçado, contrariando, né, o que a maioria das pessoas veem e acham, né, talvez uma questão de afronta, até por incitação diabólica, né, porque zombar de Cristo só pode vir do mal. Né, nenhum homem em sã consciência consegue zombar do próprio Deus. Pensar em Deus há de ser um motivo de alegria e estímulo para o ser humano, e jamais de pavor. E alegria não se consegue com as piadinhas, né? A alegria se consegue com o quê? Com a obediência, com a fé, né? E muitas vezes em renunciar os nossos bens, como por exemplo essa assinatura. É uma renúncia, né? Então, mas essa renúncia não vem pelo pavor, vem pelo amor que nós temos a Deus, pelo respeito que nós temos. E isso nos faz bem, isso nos é saudável. Os livros do Antigo Testamento apresentam não raro a figura de Deus irado e severo, mas por quê? Isso tem um fundamento. Porque são destinados a um povo rude. Aquele povo, né, que ainda não tinha visto Cristo, a imagem de Cristo. De dura cerviz, né, que não baixa a cabeça, que só entendia bem a linguagem do pai enfurecido. Deus se faz pedagogo ou educador do povo de Israel, dentro dos termos mais eficazes nos séculos anteriores a Cristo. Tal figura cedeu a do Deus que se revelou em Jesus Cristo, que é esse do perdão aos inimigos, que é esse do estou aqui aberto para vocês, a minha misericórdia está esperando a sua conversão, está esperando que você se arrependa de blasfemar contra mim, né, de querer ironizar a fé daqueles que me seguem, que são felizes por isso, porque são felizes os que são perseguidos, porque eu também fui, eles serão, mas você deveria ser o perseguido e não o perseguidor. Então,
Vamos passar para essa outra imagem, né, desse filho encarnado. Esta imagem seria o extremo oposto do Deus irado. Deus não é aquele pai que dá mesada, paga viagens e atende a todos os pedidos do filho, para se ver livre do mesmo e levar a vida despreocupado, ou, né, do jeito que ele quer. Então não é um bom pai, mas um pai bonachão, né? Esse pai também que dá tudo. Tá rindo da piada, tá rindo não sei o quê, não tá condenando porque Deus é bom, né? Por que cristão tem que ser mal-humorado, não ri, não faz graça? Olha aí, Deus é bom, mas não é bonachão. Ele nem sempre atende o homem como este desejaria, dando-lhe bombons, porque ele quer dar-se. Ele não quer dar graça, não quer dar alegrias, ele quer se dar. Quer que o homem experimente a sede do absoluto. Vinde a mim, né? Todos vós, né, que estáis cansados. Deus tem suas leis, que apontam ao homem inexperiente o caminho da vida. Se não as promulgasse, o homem seria desorientado e cairia no caos. Por que desorientado? Porque a gente vive no escuro, entre aspas, né? Porque o mundo espiritual a gente não vê. Então essa luz que a gente vê do mundo, que reflete as coisas materiais, não reflete o mundo espiritual à nossa volta. Mas como Deus é todo onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas que estão à nossa volta nesse exato momento. E por isso todas as leis dele são perfeitas para nossa salvação, né? Porque ele enxerga como que... Uma vez eu ouvi essa frase muito interessante. Deus enxerga como se a gente estivesse num labirinto. Ele sabe onde estão as saídas. Então é assim que nós devemos confiar no que ele nos ensinou. Por quê? Porque o homem estaria desorientado e cairia no caos. O caos desse labirinto, de não saber para onde ir sem Deus. Tais leis nem sempre correspondem ao que o homem deseja. Porque se ele deseja tal coisa, provavelmente ele vai dar de cara numa porta dessa fechada e não vai conseguir chegar no ponto final dele, que é a glória eterna com Deus, né? Podem exigir o quê? Sacrifício e renúncia, que eu acabei de dizer. Mas sempre para quê? Para o bem da criatura. Não é um sacrifício e renúncia para que você fique oprimido. É um sacrifício e renúncia para que você o encontre no fim da linha. Então, aí ele vai dizer assim, que nesse livro os autores falam assim, o inferno não existe, né? Se Deus é bom, o inferno é só uma passagem. Dom Estevão lembra, na verdade, não existe um lugar ou um tanque de enxofre fumegante chamado inferno. Mas é evidente para quem lê o Novo Testamento que existe um estado póstumo, pós-vida, em que o pecador impenitente, aquele pecador que não se converte, que não se arrepende, que não se volta para Deus, que ri do que é sagrado, ironiza o que é sagrado, contraria as leis de Deus, contraria os mandamentos, contraria o caminho que Deus coloca, esse aí, o que ele sente? Sente a dor de haver perdido para sempre o único bem que ele não podia perder depois que ele apaga. É por isso que eu comecei falando que a gente tem que pensar no perdão e orar por eles. É o estado da mais profunda frustração, é aquele galho que é cortado do tronco e seca, é aquela figueira que não dá fruto e é cortada fora, é o joio que cresce com trigo, mas no final, no apagar das luzes serão ceifados pelos anjos e queimados. São palavras duras, mas são palavras desse Cristo, que não é o Deus do Antigo Testamento, entre aspas, né? Mas que é um Cristo que vem e renova todas as coisas. Para quê? Para nos atrair a Ele, para nos atrair a esse Deus. Então, essa primeira reflexão, meus irmãos, é para que a gente tenha, acima de qualquer coisa, um enorme sentimento de penitência por essas pessoas que fazem isso. Penitência, sim, que nós às vezes fazemos pelo bem da salvação da igreja, dos batizados, né? Que quantos ali foram batizados? Quantos ali pertencem tão desgarrados, né? Mas aí eu queria pegar aqui o catecismo que nos ensina sobre o bem comum, né? Porque aí a gente vai para o outro lado. Tudo bem, a gente tem que amar o pecador e odiar o pecado. Mas por que no mundo material a gente tem que fazer uma crítica? Porque é nele que a gente transita, né? É nele que o cristão vive e dá seu testemunho. E o catecismo aborda esse mundo material. Tanto que quando ele fala do bem comum, ele vai ensinar, no 1905, que, em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. Ou seja, o bem de um grupelho que faz um vídeo, que acha engraçado brincar com a fé, ele não, nesse caso, está se submetendo a um bem comum. Até porque os fundamentos da nossa sociedade são judaico-cristãs. Cristo é uma figura extremamente respeitada até pelos não cristãos. Então é uma blasfêmia e uma brincadeira de mau gosto
e até uma incitação do maligno que atinge um sem número de pessoas e que a gente está aqui mostrando que isso fere o bem comum, que é uma busca o quê? Da própria sociedade. E vai dizer aqui que, em primeiro lugar, um desses elementos essenciais, o bem comum é o respeito pela pessoa, porque, em nome do bem comum, os poderes públicos são obrigados a respeitar os direitos fundamentais inalienáveis da pessoa humana. E aí a gente vai ter uma análise, uma pequena análise que eu faço questão de fazer jurídica sobre o caso, porque é um crime. O que foi feito ali também se configura um crime. Para Deus, né, é a blasfêmia, é a porta dos fundos mesmo, é a porta da condenação. Mas para nós, aqui no mundo material, também é um crime. Por quê? Porque o Estado também, ele precisa manter essa paz. E a paz é algo desejado por Deus, não é isso? A sociedade é obrigada a permitir que cada um de seus membros realize sua vocação. E isso deve ser uma coisa respeitada por todos os outros, ainda que não concordem. No segundo lugar, o Catecismo vai dizer no 1908, o bem-estar social e o desenvolvimento do grupo, né? Ele vai abordando cada tema. Cabe à autoridade servir de árbitro em nome do bem comum entre os diversos interesses particulares. Porque a gente não está vivendo uma vida aleatória, a gente está vivendo uma vida em sociedade. Eu não estou numa ilha, numa aldeia, que eu posso chacotear quem quiser ou acender, né, o problema lá que eu quiser, porque aquilo ali vai ficar entre nós. Não, isso aí está sendo veiculado num canal de grande abrangência, né, de abrangência de massa, que a gente chama, e isso é algo que a autoridade deveria intervir em favor desse bem comum, vai ensinar o catecismo. No 1910, ele vai dizer: cabe ao Estado defender e promover o bem comum da sociedade civil, dos cidadãos e dos organismos intermediários. E aqui mais para frente ele vai dizer que cabe aos que exercem a função de autoridade fortalecer os valores que atraem a confiança dos membros do grupo e os incitam a se colocar a serviço dos semelhantes. A participação começa como? Pela educação e pela cultura. E quando a educação e a cultura são usados contra o bem comum, elas são usadas como uma faca afiada, porque é por elas que vem essa educação para o bem comum. E elas não podem ser instrumento para o inverso, que é exatamente o que aconteceu, que a gente vê. Mais adiante, só para terminar o catecismo, eu quero ler esse trecho aqui, olha, no 1951, que vai falar da lei, que é onde eu quero entrar com vocês. A lei é uma regra de comportamento promulgada pela autoridade competente em vista do bem comum. A lei moral, que Dom Henrique vai ali suscitar, supõe a ordem racional estabelecida entre quem? Entre as criaturas, para seu bem em vista do seu fim, pelo poder, pela sabedoria e pela bondade do Criador. Toda lei encontra na lei eterna sua verdade primeira e última. E como a lei é perfeita, né? Quando ela vem desses conceitos cristãos, né? Quando bebe da fonte de quem? Da bondade do sumo bem, né? Por isso que está falando aqui. A lei é revelada e estabelecida pela razão como uma participação na providência do Deus vivo, Criador e Redentor de todos. A esta ordenação da razão dá-se o nome de lei. E aí, partindo para a lei, não só de Deus, que nos ensinou o perdão, que nos ensina a sermos obedientes, que nos ensina a não desgarrarmos dele, a gente tem a lei o quê? A lei material que nos ajuda a caminhar, que é essa intervenção do poder público que a gente precisa para viver em sociedade bem feliz, em paz. Então, ele vai dizer aqui, pegando aqui o artigo 208 do Código Penal, ele configura, né? Ele tipifica, como a gente diz em direito, ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. E vai dizer assim no caput: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. E aí vem a configuração: vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Então, esse ato ou objeto de culto religioso, ele vai fazer o quê? Com que vamos dizer, o material que a gente tem para exercer a nossa religiosidade, são aí, a gente pode colocar como essa figura o próprio Cristo, né? O próprio Deus. E ele que foi escarnecido. Então, na análise aqui do Guilherme de Souza Nutti, que é um jurista renomado do direito penal, eu tenho o Código Penal comentado dele, ele vai dizer, quando ele está analisando a lei, ele vai dizer assim: vilipendiar quer dizer humilhar, menoscabar ou desonrar,
tendo por objeto algum ato ou coisa de utilização religiosa. E que coisa é essa aqui? Ele vai dizer que imagens de santos, cruz, vestes solenes, etc. Olha aí como atingiu o tipo penal, né, que os homens também tendem a respeitar. O tipo penal exige que o traje seja feito em local público ou de acesso público, como realizado através dos meios de comunicação. Não é o caso que a gente está analisando? Não se configurando o delito quando o vilipêndio é realizado em lugar privado sem divulgação. Porque o vilipêndio quer o quê? Quer trazer humilhação, né? Quer ofender aquela fé. E quando ele vem no lugar que é público, que está aí sendo divulgado, inclusive, ele é pior ainda. Porque aí ele vai atingir esse bem jurídico que a gente chama, o bem jurídico protegido, que é a fé, né? A intimidade com Deus, essa fé que o ser humano tem, essa vontade que é natural, que o direito reconhece que o ser humano tem de se ligar a Deus. Isso não pode ser vilipendiado. O objetivo é o quê? Impedir que várias pessoas tomem conhecimento das manifestações desarrosas a respeito de determinado ato ou objeto de culto religioso, o que pode ferir a liberdade de culto de crença. Então, como é um crime que a gente chama de um crime formal, que ele não exige o resultado, o próprio ato de fazer isso publicamente já configura o crime. Mas como o Dom Henrique vai dizer aqui, agora a gente vai passar para a leitura dele para finalizar esse vídeo, a lei mesmo se perverteu e deixou de obedecer o seu objetivo, que é esse que eu acabei de ler. Por quê? Porque ela ideologiza, ela politiza a visão jurídica das coisas, como a gente tem visto muito por aí, né? A gente sai do plano objetivo da lei, material da lei de proteção dos direitos e garantias fundamentais do ser humano, lá do artigo 5º da Constituição, e parte para o quê? Para o político. Isso não vira impedir a fé de ninguém, isso não agride a fé de ninguém, isso não humilha ninguém, não chacoteia ninguém. Isso é só uma expressão de cultura. Mas não é expressão de cultura. Se fosse, não existiria essa lei. Compreendem? Eu quero terminar o vídeo lendo aqui Dom Henrique Soares. Ele vai dizer assim no Facebook dele. Sem Netflix, um simples e belo presente para o Deus nascido da Virgem. Eu era assinante da Netflix. Nesta semana desfiz minha assinatura. Tinha que desfazê-la. Era o mínimo que poderia fazer. Desfilo e senti-me feliz, contente, como quem presta uma homenagem a alguém muito amado. Em pleno tempo de preparação para o Natal do Senhor, a Netflix deu um bofetão no rosto de todos os cristãos, cuspiu na nossa cara, zombando da nossa fé. Certamente instigada pela força demoníaca que tem inspirado tantos e tantos corações e mentes nestes tempos de neopaganismo, essa empresa ofereceu na sua programação como especial de Natal um filme blasfemo, vulgar e desrespeitoso para com nosso Deus e Senhor Jesus Cristo e sarcástico para com a fé de todos os cristãos. Imagine um filme debochado e desrespeitoso ao extremo com alguém a quem você ama, com seu pai, com sua mãe, com coisas que lhe são muito caras e definem alicerce em sua vida. Como reagiria, né? O ideal seria uma ação judicial, e já foi feita. Mas, com a desculpa da liberdade de expressão, todo lixo é permitido, todo sarcasmo para com a fé alheia é louvado. Tudo quanto trinca e corrói os alicerces da nossa cultura e da nossa sociedade é reputado como avanço e progresso. O que nos resta fazer, se realmente cremos no Senhor Jesus Cristo, se o amamos, se o confessamos como Deus verdadeiro, feito o verdadeiro homem? Ele vai dizer que uma só coisa, atingir essa gente naquilo que realmente lhe importa, o bolso. Sim, porque o Deus dessa turma é o dinheiro. Então, como bispo da igreja, eu exorto vivamente os cristãos. Neste Natal, proclame seu amor, sua fé, seu respeito em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mostre que seu amor por ele é real e ativo. Cancele a assinatura da Netflix e lá no menu apropriado explique o motivo. Desrespeito por Jesus Cristo, desrespeito pelo cristianismo, etc. Se você realmente crê e ama o Senhor, não há outra atitude a tomar. É só se perguntar, se fosse comigo? Se fosse com alguém a quem eu amo? Você ama realmente o Senhor? Nele crê? Este cancelamento é uma interessante prova do quanto Cristo é ou não alguém realmente significativo na sua vida. Se você não acredita que Jesus seja o Cristo de Deus, mas é um cidadão sensato, uma pessoa de bem, de visão ampla, reflita um pouco. Para onde vai uma sociedade que desrespeita a religião e a sensibilidade das pessoas? O bem comum, como eu dizia, né?
Como construiremos um espaço de tolerância e respeito deste modo? É positivo zombar dos valores religiosos caros à grande maioria de uma sociedade, divertir-se fazendo chacota com realidades que são sagradas para muitos? A Netflix tinha o direito moral de fazê-lo? Se você acha isso um erro grave, peço-lhe que, mesmo não sendo crente, também cancele sua assinatura em nome da saúde de nossa sociedade e da boa convivência entre os brasileiros. Cancele e diga o motivo. Falta de respeito pela religião dos demais. Não devemos nunca permitir que desrespeite os valores legítimos e sentimentos religiosos ou morais das pessoas, sejam a que religião pertençam. Vivemos num mundo de intolerância. Somente o respeito gera compreensão e tolerância. Finalizando, era isso que desejava partilhar. E também minha alegria imensa de, num pequeno gesto, ter dado um humilde sinal de amor pelo meu querido Jesus Cristo como um presente a nosso Senhor. Nunca esqueça, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único. Escarnecê-lo deveria sempre tocar profundamente todo cristão que preze este nome de discípulo do Salvador. Então, é um pastor que nos convoca, vamos ouvi-lo, segui-lo, né? E vamos meditar sobre a profundidade do que isso quer dizer e rezar pelos nossos irmãos que certamente estão desgarrados da fé. Fiquem com Deus, uma ótima semana. Salve Maria!